Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. Essa live é para você que às vezes acha que tudo que você faz nunca tá bom o suficiente, para você que sente que se cobra demais, para você que se sente sempre devendo. Essa live eu acho que ela pode te ajudar. Como eu também sou filha de Deus, eu vou botar um filtrozinho. Opa, acho que a Joelma entrou, mas já vamos botar o filtro. Eu vou chamar a Joelma aqui, vamos botar uns brilhos aqui. Mas eu vou chamando a Joelma, enquanto isso, que ninguém precisa, né? Ver as olheiras da pessoa, feliz. Tô tentando convidar ela aqui, pronto. Enquanto a Joelma vai entrando, eu vou catar um filtro que fique bem bonito pra você. Oi, Oi, Jojo! Dani. Vou pegar a sua onda aqui. Vou procurar um filtro também. Tem vários filtros legalzinhos, né? Tem vários filtros legalzinhos. Tem vários filtros legalzinhos, né? A gente pode ficar mais bonitinha, né? Então, Eu gosto desse. E aí, Dani, tudo bem? Perdi sua introdução. Ei, Márcia, boa falando, noite. né? Patrícia. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu tava falando aqui, né, para todo mundo que nunca se sente suficiente e tem uma autocobrança muito grande, que acha que tá devendo o mundo, essa live eu acho que vai virar muita chave dessas pessoas, né? Porque a ideia dessa live, para mim, pelo menos, é que a gente precisa treinar o não julgamento. Então, uma pessoa que julga muito, ela tem muita dificuldade de, de não se julgar. Então, ela cobra muito de todo mundo, acha que todo mundo está errado, que tudo está errado, e vocês se conhecem muita gente assim, vai escrevendo aí nos comentários se vocês têm pessoas assim na sua vida, ou se você é assim. Mas você precisa saber se você. As pessoas que cobram muito, que julgam muito os outros, elas se maltratam demais, sabe? Então, eu acho que é um tema muito importante a gente falar sobre isso, trazer mais clareza, trazer mais consciência, porque para mim foi divisor de águas na minha vida a questão de ir parando de julgar. A gente julga para sempre, mas diminuir, né, botar um filtro mais leve, olhar com o mundo com os olhos bons e aprender a julgar menos, né? Botar menos julgamento, botar menos um olhar ferrenho sobre tudo que acontece à nossa volta. O que você acha, Juju? Fala comigo, eu vou ali É, então, primeiro, assim, acho que a gente tem várias nuances aí que a gente pode abordar um pouco e ampliar a nossa visão. No mesmo lugar, se isso é bom, se isso é ruim, se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto. Esse é um tipo de julgamento que ele claridade nas coisas que estão acontecendo ou na ação do outro. E uma coisa muito importante que você falou que acho que vale a pena a gente refletir, o tanto que nós nos julgamos constantemente de forma muito severa, né? Muitas das coisas que a gente às vezes aceita e permite que o outro faça, nós não aceitamos que nós façamos. Os erros dos outros que a gente consegue relevar, mas se pune pelos próprios erros. Então fica aí dois pesos e duas medidas para uma mesma situação. Então acredito que essa questão do julgamento, ela tem várias nuances aí que podem ser abertas e para a gente refletir mesmo um pouquinho, convidando as pessoas que estão entrando agora, se quiserem colocar também o posicionamento de vocês em relação a esse tema. Se tiver alguém que vocês gostariam de convidar também para participar da live, é só vocês aí convidar através desse aviãozinho que fica embaixo, para ter mais pessoas aqui conversando conosco nesse direto no ponto, né, Dan? Isso aí. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tá bom, então. Pois é, né? A gente, às vezes, inconscientemente, às vezes, por uma criação, no meu caso, foi uma criação muito dura, uma criação muito crítica dentro de casa. Eu ouvia muita crítica, tinha sempre alguém pegando no meu pé. Então, eu cresci com um filtro, assim, fantástico. Que é, putz, ou pessoa para achar defeito, tá? Hoje em dia eu não boto ninguém para baixo, mas eu vejo tudo que está errado. A primeira coisa que eu faço quando eu entro num lugar é achar onde está faltando alguma coisa. Então, assim, eu fui treinada para achar defeito em tudo. E aí,
procurar, né, calibrar isso como uma maneira de melhorar tudo, porque tudo pode melhorar o tempo inteiro, mas ir tirando peso de olhar para aquilo que poderia ser melhor e falar, tá errado assim, né? Então, a gente precisa entender que não necessariamente as coisas precisam ser do jeito que está na minha cabeça, ou do jeito que me ensinaram, ou do jeito que eu acho que é o certo. Porque, às vezes, o que você acha diferente está bom para você do jeito que está para você, então não está errado. O problema é que, né, a Bíblia já diz, né, você tem um dedo apontando para fora, não esqueça que tem outros 3 apontando para você. E é muito isso, né? Sempre que a gente anda pelo mundo criticando muito, julgando muito, apontando muito que o outro está errado, a gente se cobra muito, mas muita coisa. A pessoa, ela sofre demais. Eu sei porque eu vejo em mim, assim. Eu também carreguei muito por aí, de andar por aí. Olha aquilo tá errado, não sei o que. Ai, olha a roupa, olha aquilo. E aí, conforme eu fui desenmantando isso, eu também me sentia muito criticada pelas pessoas de fora. Pessoas alheias. Quando eu ia na rua, eu sempre sentia que tinha alguém olhando, apontando para mim, não sei o quê. E aí, conforme eu fui desenmantando essa carga em mim, eu percebi que isso foi parando de acontecer. Eu comecei a perceber que o mundo externo já não estava tão preocupado comigo. As pessoas até olhavam, mas já não tinha tanto aquele olhar crítico, ou era a minha própria mente. Até hoje eu não sei direito o que é. Mas eu já comecei a olhar para o mundo com os olhos bons, olhar para as coisas com aceitação, é o que é. Né? E aí a gente pode tentar chegar numa outra camada disso. Eu já sei que já está um monte de coisa para você falar, mas assim, eu quero aproveitar esse gancho disso para aprofundar um pouquinho mais e a gente aprender que a gente não precisa definir tudo o que está acontecendo na nossa vida o tempo inteiro, sabe? Acho que a gente está muito condicionado a isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal, isso é bonito, isso é feio. E não tem necessidade de categorizar tudo o tempo inteiro. A gente pode simplesmente... É o que é. Agora isso agora, daqui a pouco outra coisa. Porque quando eu bato no peito e falo... Eu sou uma coisa, você fica como se fosse engessado a ser aquilo que você falou que você era. Né? Então, por que não olhar para o mundo como eu estou assim hoje? E amanhã eu posso estar de outro jeito. E isso me dá a liberdade em mim de ser o que eu quiser ser. E do universo de ser o que ele quiser ser. Porque nós somos ignorantes ao olhar para o universo. A gente precisa reconhecer como a gente não sabe de nada. Então, eu aqui no meu olhar, que não sabe de nada, querer olhar para o universo, para uma coisa que está acontecendo ali e definir aquilo como bom ou ruim, eu estou diminuindo a perspectiva da experiência que pode ser um professor na minha vida. Se eu olhar para aquilo com neutralidade, se eu olhar para aquilo com uma mente aberta e aceitar o que será que isso está trazendo para mim. Eu fui lá na Viajolândia e voltei. Não, mas saber o que você acha. Como você captou aqui para mim, que abriu várias portinhas aqui. E a primeira delas vem da sua fala, né? Você julgava tanto, você observava tanto que estava errado, que era a sensação que você projetava que o outro também estava fazendo o mesmo com você. É o óculo que nós vamos colocando na questão, é nosso óculo de visão. Então, se eu faço isso, consequentemente, eu tendo a pensar que o outro está fazendo a mesma coisa comigo. E não necessariamente. Tanto é que quando você ganha essa consciência, você começa a mudar o seu ponto de vista, você percebe que a frequência mudou. E, na verdade, não a frequência do outro, a sua própria frequência. Outra coisa que eu acho legal da gente dizer é que o julgamento também ele vai variar muito de era para era, de geração para geração, de ambiente para ambiente. Porque o que é certo numa casa, numa outra casa já não é. Então, que julgamento que é esse? Né? Então, são pontos que a gente precisa de analisar para entender e diminuir essa carga desse peso. De ficar nessa polaridade do certo e errado. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom para quem? Desde a perspectiva de quem? Quando nós vamos olhar no nosso marco histórico, antigamente era super normal e natural ter o processo da escravização. Era normal. Hoje em dia nós achamos um absurdo. E não conseguimos entender como isso era normalizado. Então é muito difícil, não é difícil a palavra, é complicado de fazer essa questão do julgamento.
Porque tem muitas outras coisas que precisam de ser olhadas nas entrelinhas. Quando nós tomamos essa postura de uma verdade única absoluta, nós impedimos o nosso crescimento e começamos esse julgamento que é apontativo, apelativo, né? Porque pensa diferente do que eu faço, do que eu penso, então tá errado, não tá legal. E nesse imediatismo que nós estamos vivendo, nesse automatismo, nesse mundo de virtual que somos todos lindos, perfeitos e maravilhosos, e entramos nesse complexo da comparação, mais ainda aumenta os nossos parâmetros de julgamentos e de apontamentos. Mas lembrando aquilo que você disse, né? Duas coisas. Se tô vendo fora, alguma coisa reverbera em mim. Se eu estou apontando para o outro, tem outras coisas que estou apontando para mim mesmo. Que eu preciso de fazer esse olhar, né? A Adri chegou aqui. Adri, boa noite. Boa noite, Padilha! Ela coloca aqui, ó, a gente se coloca em caixinhas. Justamente, caixinhas, até um determinado tempo, até pode ser que dê, mas quando chega o momento do autoconhecimento, ela vai ficando muito pequena. E aí vem a questão da culpa, porque às vezes eu quero pertencer e para ser pertencente eu preciso de moldar aquela caixinha que as pessoas julgam que é o correto. E ou aquilo que a Dani disse, se hoje eu afirmei uma coisa, eu fico com dificuldade de mudar a minha opinião, o meu ponto de vista, porque eu vou me obrigar a sempre sustentar. Se eu falei que eu gosto do verde, amanhã eu não posso gostar do azul. Por que não? Quem disse que não? É o seu auto-julgamento ou você está escutando o julgamento do externo? Aí que nós precisamos de analisar. Porque às vezes o peso que nós estamos levando, muitas vezes não são nossos. Mas são aqueles medos que vão trazendo os nossos vazios. O medo de uma não aceitação, o medo do não pertencimento, uma necessidade de preencher um vazio que não será preenchido pelo externo. É bom também a gente já dando consciência para isso, porque quando eu sei que meu vazio não será preenchido do externo, eu começo a entender que eu tenho que buscar para dentro. E primeiro entender que vazio é esse. Porque se eu tenho fome, não sei fome de quê, então eu vou comer, e talvez não sacie essa fome que eu tenho. E esse trabalho desse alinhamento, do autoconhecimento, de participar de processos terapêuticos, de ler, de conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, vai nos ajudando a ampliar os nossos conhecimentos para formando um novo ser a cada dia. Porque, afinal de contas, né, a evolução, ela acontece dessa forma. Nosso autoconhecimento, acessando coisas que até então não conhecíamos, que tínhamos essa ignorância, né, do ignorar mesmo, e fazendo daí o nosso ponto de vista de nossa verdade. Mas eu descobri a minha verdade, não faça que a da Dani seja falsa. Que não seja verdadeira, né, Dani? Né? Todas as verdades podem ser verdadeiras, porque a minha realidade é diferente da sua, a minha criação é diferente da sua. Então, se você... Eu acho que é assim, é muito essa coisa, né, de olhar para o mundo com os olhos bons e procurar dar o benefício da dúvida, né, antes de condenar qualquer pessoa, qualquer coisa. Porque como a Adriana fez esse comentário, né, a gente se coloca dentro de uma caixinha. E se coloca mesmo, porque toda vez que eu julgo que uma coisa é ruim, eu excluo de mim uma habilidade. Quando eu julgo que algo não é legal, não é bom, seja por qual motivo seja por um trauma de que alguém na minha família era desse jeito, eu não aguento mais aquela maneira de ser, eu excluo de mim uma capacidade. Por quê? Porque toda vez que eu faço isso, eu vou entrar na culpa. Então eu não posso ser daquele jeito que eu julguei errado. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, que eu acho até que a gente até conversou sobre isso no inbox recentemente. A minha mãe era uma pessoa que ela falava sem parar. A minha mãe, assim, depois que eu fiquei mais velha, eu falava assim, cara, tu não para nem para respirar, velho. Assim, eu ficava esperando ela parar para respirar, porque tem gente que para respirar e você consegue entrar e falar, né? A minha mãe não parava nem para respirar, eu ficava ali, tipo, às vezes 15 minutos, e ela igual uma metralhadora. E isso, obviamente, né, naturalmente, como qualquer pessoa, eu peguei um ranço de pessoas prolixas. Pessoas que falam sem parar, que não ouvem. Eu criei uma coisa assim, que é um absurdo, como é que uma pessoa pode falar sem parar? Que horror, gente que fala sem parar, isso é muito feio, isso é muito horroroso.
condenei aquilo, e aí o que aconteceu? Até bem pouco tempo atrás, eu não conseguia ligar uma câmera para gravar uma live. Eu excluí em mim a habilidade de falar. Não a habilidade de falar, tô com fome, tô com frio. Eu falava o que tinha que falar, eu falava. Mas a contação de histórias, o storytelling, Então, o que eu fiz? Eu comecei a observar pessoas que eram boas contadoras de história, pessoas que conseguiam falar uma coisa em mínimos detalhes e lembrar da história de 15 anos atrás, e fazer o cenário, e falar tudo, e admirar aquilo, e olhar aquilo com os olhos bons, olhar aquilo com uma admiração, e não com aquele filtro de lá, tá pensando só nela, não ouve nada do que eu tenho pra falar, como se ninguém tivesse nada de interessante pra dizer, só ela tem história pra contar, eu também tenho. Em vez de julgar desse jeito, eu comecei a valorizar aquela habilidade nas pessoas ao meu redor, que tinham esse dom de contar com envolvimento, e isso foi mudando. Então, hoje em dia, eu tô aqui conseguindo contar história, conseguindo preencher live com vocês de uma forma muito espontânea, contando meus casos, contando as minhas histórias, sendo eu e falando bem na câmera, sem medo de me perder, de esquecer o que eu estava dizendo, sem ter limite dentro daquilo. Enfim, eu soltei a minha habilidade de falar livremente. Então, quando a Adri comentou que a gente se coloca numa caixinha, a gente se coloca no inconsciente, de verdade. Não só porque eu julgo que aquilo não pode, mas literalmente, quando eu julgo que é ruim uma coisa, como eu julgava que era ruim uma pessoa que fala sem parar, eu perco a habilidade de fazer aquilo. É inconsciente, a gente nem sabe. Mas se eu falo que aquilo é ruim, eu não quero que é ruim em mim. Então, se eu faço aquilo que eu digo que é ruim, eu entro em dor. Porque eu entro na culpa. Porque eu estou fazendo aquilo que é ruim, eu não posso fazer o que é ruim. Eu sou boa. Eu sou boa, eu não vou fazer aquilo. E aí eu fecho aquela possibilidade na minha vida. Então, é muito importante, gente, a gente começar a olhar para as coisas com esse olho bom, começar a evitar julgar tantos outros, porque isso fecha a possibilidade na nossa própria vida. O nosso próprio campo se fecha para esse universo de possibilidades. E a gente precisa estar aberto para receber e trocar informação com o cosmos, com o universo, para manifestar aquilo que a gente vem manifestar na vida da gente. Então, se você quer ter as possibilidades da sua vida aberta, você precisa aprender a não se fechar para aquilo que o mundo está te dando. E quando você julga, você está se fechando. Então, a gente se treinar é treinamento, não é do dia para a noite. Não adianta entrar na culpa porque julgou, porque o julgamento também é uma parte do nosso ego que vai dizer o que é bom para mim e o que não é. O meu julgamento de amarelo é bonito e vermelho não é bonito na minha pele. Sei lá, o vermelho fica bem na minha pele, mas o amarelo eu pareço uma banana. Isso é tudo bem, entende? Eu não estou condenando nada, eu só acho que fica mais bonita essa cor em mim. Beleza. Isso é um julgamento numa polaridade bem usada. Ou seja, até o julgamento pode ser bom. Então, nada é ruim que mereça ser excluído, crucificado e condenado da nossa vida. A gente precisa aprender a olhar para tudo com os olhos bons, inclusive para o julgamento. Tem hora que eu posso usar ele, mas, de um modo geral, a gente precisa se treinar a parar de ficar querendo categorizar tudo e julgar tudo. Me empolguei, falei pra caramba, fala aí, Jô. Não, então, essa polaridade, Dani, o que me chama mais atenção é quando vai virando uma guerra de braços, né? Uma disputa de ver ali quem tá certo e quem tá errado. A partir do momento que eu julgo que eu faço é certo, que o outro faz errado, que eu vou fazendo essas polaridades, nós vamos criando facção. Então, se nós formos ver, nós temos aí o campo, vamos falar da religiosidade, porque é muito comum e muito presente na nossa vida aqui dentro do Brasil, principalmente, né? Se eu vou julgar que uma religião X é boa, que a Y é ruim, eu estou criando facções de uma coisa que serviria para unir. Que serviria para poder expandir a consciência. E aí o que acontece? As pessoas vão se cegando de uma tal maneira que ao invés de conseguir conversar com pessoas que estão fragilizadas, que estão doentes emocionalmente, que estão perdidas, e levar essa palavra de conforto, levar esse abraço, levar esse afago assim para aquela pessoa, começa a discutir duas pessoas que já estão bem enraizadas naquilo que acredita, começa a discutir para ver qual que é melhor, qual que está mais certa. Então, nesse momento em que o julgamento vai virando essa polaridade que vira facções, não é algo benéfico para ninguém. Por quê? Porque gera dor, porque gera morte, porque gera violência. E isso que não é legal. Esse tom desse julgamento, ele é destrutivo. Agora, esse outro que você traz, né, como observação,
eu gosto dessa cor, eu não gosto daquela, isso fica legal pra mim, isso não fica legal pra mim. Ok, e esse julgamento, ele nos ajuda a ter também um discernimento, né? Na nossa própria vida. Agora, o outro, ele é destrutivo. E, às vezes, é um destrutivo silencioso. Por quê? Se eu vou com o meu julgamento de acordo com a minha verdade, encontra uma verdade que seja sua e você não tiver uma postura de um autoconhecimento, não saber quem você é, eu posso despertar em você um quadro de uma ansiedade, de uma depressão. Eu posso podar a sua expressão. Se eu vou aqui e falo, nossa, Dani, mas você falou isso é uma besteira, você fica falando besteira, depois a Dani não vai querer vir aqui falar comigo. Então, nós vamos fazendo danos nas pessoas de forma silenciosa e muitas das vezes não é de forma consciente. Por isso que é interessante termos esse autoconhecimento e saber. Opinião a gente até pode dar, mas é também legal a gente respeitar e entender se a pessoa está pedindo aquela opinião. Entender se o meu julgamento não está entrando em momentos inadequados. Entender se o que eu vou dizer é para fortalecer ou é para eu poder minar a atitude e a ação de alguém. Isso é legal de você julgar, para no seu dia a dia manifestar de forma leve e não levar peso para ninguém. Porque no momento que eu julgo o outro, eu também tenho essa mesma potência para poder me julgar. Mas também tem o outro lado. A pessoa que julga, mas não aguenta ser julgada. É aquela coisa, né? Quem diz o que quer pode também ouvir aquilo que não quer. Eu estou preparada para isso. Refletir. A Padilha escreveu uma coisa aqui, ó. O papo tá bom, vou atender. Depois eu assisto. Então tá, Padilha, querida. Que bom ter você conosco. Então, tudo isso eu acredito que é um papo interessante para a gente avaliar e entender. O meu julgamento, ele é para impulsionar ou ele é ali simplesmente para paralisar e interferir na ação do outro simplesmente porque eu acho que a minha verdade é melhor do que a dele? Ou é só uma opinião, né? A pessoa tá ali bem fazendo o que ela tá fazendo, ela tá feliz e ela nem pediu opinião. E você só tá afim de falar, porque você tá afim de falar, porque você tá inconsciente, porque você acha, né? É só uma opinião. Você precisa mesmo dar a sua opinião para time que tá ganhando, se a pessoa tá feliz. Uma coisa é a pessoa solicitar, te perguntar, né? Mas às vezes a pessoa tá ali, tá de boa, fazendo o que ela tá fazendo, e aí alguém tem que ir lá e fazer uma observação, literalmente para botar água no feijão do outro. Né? E aí, como a Jo tá falando, na hora que alguém fala alguma coisa, não aguenta. Ou na hora que alguém tem uma opinião diferente, dá briga. Não consegue dialogar, não consegue conversar. Então, que julgamento tão ferrenho é esse que não pode ser dialogado, não pode ser negociado? Por que as pessoas não podem ter uma opinião diferente da sua? São tantas realidades, né, Jo? Desculpa ter te cortado, mas eu... Não, é isso mesmo. São muitas realidades. E cada um tem ali o seu processo individual. Então, quando eu invalido o processo do outro em detrimento do meu, eu estou sendo também injusta. Além de fazer um julgamento, eu estou sendo injusta. Porque eu estou olhando de acordo com as minhas lentes. Aí eu trago aquilo que você disse, né? Quando vamos falando da questão de estudar a nós mesmos, esse autoconhecimento, aí que você fala, eu fazia muitas críticas. Nós temos aí a composição dos elementos do nosso organismo, né? E as pessoas que compõem uma grande quantidade de elemento terra, eles têm essa tendência de ser mais críticos, de ser mais detalhistas, de querer ver tudo muito perfeito, muito certinho. Entender sobre isso, entender também que essa é uma frequência que está em mim, eu vou conseguir respeitar o outro do jeito que o outro é. Entendendo que é uma necessidade minha. Então, o Terra era minha mãe falando, entendeu? Lembra que eu falei lá atrás que isso era uma questão da maneira que eu fui educada, muito crítica, né? Eu sou ariar, eu nem tenho muita terra no meu mapa astral, mas o meu ar estava tão em desequilíbrio por tudo aquilo que eu precisava tratar, que eu precisava cuidar, que eu precisava observar, que eu precisava conhecer em mim mesma e reconhecer que a terra estava sobrepondo o ar. E o ar e ar estava cheio de terra. Tô jogando que é natural da terra, mas não é natural de mim. Porque eu sou ar. Eu saio inventando, tá igual, tá de boa. Me irrita um negócio, saio andando, daqui a pouco eu esqueço, daqui a pouco eu lembro, eu não fico guardando essas informações.
Aí, Dani, Mas, você já traz a questão das nossas heranças emocionais, né? Você se uhum, espelhou no exemplo que você tinha mais próximo, que era quem? A sua mãe. E aí é muito interessante que você traz para cá para a gente materializar um exemplo na coisa prática. sim, Porque isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, em vários momentos, com várias sim. situações. Porque nós não sabemos quem nós somos e tem uma potência de alguém que está ali, que serve para mim como uma referência, e como aquela pessoa é minha referência, eu vou tender a repetir alguns padrões que são delas e não são meus. Até que essa Exatamente. ficha dá a volta, que ela cai para a gente entender e perceber isso, às vezes demora um pouco. No seu caso, né, você aí hoje é terapeuta, então é muito mais fácil de você ir lá e pegar essas situações e trazer para exemplificar. Mas quantas pessoas que estão repetindo esses padrões, inclusive em relação à questão do julgamento, que são somente heranças, tanto familiares, quanto também de um coletivo. São Uhum, heranças que saem uhum, num coletivo inconsciente. Nós uhum. vamos fazendo essa sustentabilidade, repetindo esses padrões e embasando num julgamento. Por não questionar, pelo simples fato de não parar por um instante e questionar. Essa é uma verdade inexorável, absoluta? Ou isso é uma verdade que me foi ensinada, que alguém disse para mim que era assim, que eu aceitei como sendo verdade, porque talvez não seja uma coisa tão sólida, tão fixa assim. Nada é preto e branco, nada precisa. Cada caso é um caso, né, Jô? Cada pessoa é de um jeito, cada realidade é de um jeito. Então a gente não pode aplicar a nossa medida, o nosso peso, a dos outros. É dois pesos, duas medidas. Cada um tem um peso, cada um tem uma medida. Cada um tem uma maneira de viver as suas coisas e a gente precisa aprender esse respeito na nossa sociedade. É realmente uma coisa cultural de tantas crenças que a gente tem, que a vida precisa ser de um jeito, que tem que ser assim, que tem que ser assado, cozido, moído, e aí quando não é daquele jeito que eu fui ensinado que é o certo, tá errado. E aí eu julgo o outro que tá errado. E isso é falta de respeito. Quando eu não consigo entender que o outro tem a maneira dele de ser, eu não estou respeitando a diversidade no planeta, eu não estou respeitando que cada um tem um cada um, que cada essência é única, cada manifestação é única. Então, cada pessoa vai ter a sua maneira de expressar, de fazer, de ser. Eu não necessariamente preciso andar com aquela pessoa ou gostar dela, mas eu não tenho o direito de ir lá e ficar opinando, até porque isso gera uma massa em mim quando eu fico com a minha cabeça pensando, né, porque fulano fez isso, aquilo lá tá errado, aquilo ali não tá bom. Né? Essa energia, ela vai para algum lugar. Isso fica no meu campo. Se eu não estou usando a minha forma pensamento para ajudar alguém, gente, são tempos mágicos, entendo. A gente está fazendo magia o tempo inteiro. Então, assim, se eu pego aquilo que eu tô pensando e fico ali mantando, e mantando, e mantando, fulano tá fazendo errado, olha lá o que tá fazendo lá, vai se ferrar todo, tá errado, isso aí, ó, vai dar ruim, não, isso aí, ó, não pode estar feito, né? Isso fica aqui. Se isso aqui eu não tô usando e projetando para fazer algo, isso tudo que eu pensei, que eu vibrei, que eu falei, fica aqui no meu campo. E adivinha, bloqueia a vida de quem? A minha. Então, a gente precisa começar a desmantar essa meleca toda que a gente faz e usar isso a favor da gente. E, às vezes, simplesmente negociar essa crítica toda e procurar trazer uma visão neutra para aquilo que eu estou querendo opinar dos outros e ir conversando comigo mesmo, falando: esse problema não é meu. Por que eu estou querendo meter piteco na vida dos outros? Não me perguntou nada? Será que é bem-vindo a minha opinião? Agora, se você está vendo que a pessoa está se prejudicando de verdade, que ela está se machucando e você tem um carinho, você pode perguntar: olha, eu queria dar uma opinião na sua vida, você está a fim de ouvir? E a pessoa pode falar: não. E aí você pode ir embora e guardar para você a sua opinião também, né? Eu acho muito válido. Ô, Dani, e o mais legal quando você traz é porque quando você traz a carga do outro para si, pode ser que o outro nem vê como uma carga. Que esse é o seu julgamento em relação ao que o outro está vivenciando, ao que o outro está fazendo, e para ele tá ok. Se ele está fazendo daquele jeito, é porque é daquele jeito que ele quer fazer, talvez. Aí eu estou Exatamente. vendo como um problema, o problema se torna Uhum. de quem? Seu.
E daí O problema é seu, não é meu. consegue Eu não tenho entender problema. o porquê que tá tudo truncado. Porque eu tô tentando resolver um problema que é problema que não é meu, que é um problema para mim e nem é para a pessoa. Quantas das vezes a gente se pega nessa situação? São muitas as vezes que a gente pega nessa situação, porque a pessoa faz diferente de você. Tá, e aí? Tá ok para ela fazer daquela forma. E a gente faz isso no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social. A gente faz isso em todos os momentos. E daí que vem essa autoobservação para entender, se a Dani tá fazendo assim, é assim que ela quer, ok. Soltar. Soltar. Porque cabe a mim mudar aquilo que eu faço, mas o que a Dani faz não me corresponde. E se esse julgamento for meu, mais um motivo para eu soltar. E entender o porquê que eu estou entrando numa frequência que não me corresponde. Ali tem um vazio, tá querendo me trazer uma mensagem. Mas às vezes é muito mais fácil eu olhar para o que Dani tá fazendo, que não me corresponde, do que olhar para o que eu preciso de ver. Porque o nosso vazio, às vezes, está escondendo uma dor. E aí eu não quero olhar para aquela dor, eu não estou preparada para olhar para aquela dor, eu fico me projetando com uma justificativa de uma fuga. É uma forma de fugir de mim mesmo. Sim, e aí fica uma nesse forma. jogo. Sim. É muito legal você estar falando isso, que você está falando sobre isso, sobre jogar o outro e dar opinião na vida dos outros. Eu lembro muito, sim, de uma grande amiga que foi uma professora na minha vida, né? E ela me convidou para passar um período na casa dela. Eu estava lá, toda linda, em Nova York e tal, o cliente que estava abafando. E ela teve uma briga lá com o namorado dela. E ela falou um monte de coisa para ele, assim. Ela gritava com ele, ela brigava com ele. E aí foi eu me meter, né? Depois, quando tava só eu e ela, eu falei, olha, você não pode falar assim com ele, cara, porque ele vai embora, ele vai te deixar, não sei o quê. Na hora ela não falou nada, mas sempre muito sábia, é uma pessoa que me inspirou em muitas coisas na vida, né? E passou um tempo e uns dias depois eu tava indo na casa dela, passei um período na casa dela, ela falou, pô, Dani, eu abro meu templo para você. Eu te acolho aqui dentro da minha casa com o maior carinho para você vir dizer para mim que eu não devo agir do jeito que eu estava agindo. Aí eu caí em mim, né? Eu falei, nossa, desculpa, porque normalmente as pessoas me perguntam tantas coisas, né? Aí ela, mas eu não te perguntei nada. Eu não pedi a sua opinião. A gente nunca deixou de ser amiga por causa disso, entende? Mas eu aprendi a me colocar no meu lugar. A minha opinião, se não é solicitada, às vezes é melhor nem dar. Ou se eu tô vendo que aquilo tá causando dor na pessoa, eu procuro com muito jeito. Olha, eu tô. Você tá afim de ouvir? Eu tenho umas coisas aqui que eu tô. Mas eu penso muito antes de falar alguma coisa. E eu percebo que assim, é muito natural as pessoas falam, isso aí que você tá fazendo tá horrível. A pessoa nem perguntou nada, gente. A pessoa, às vezes, ela tá ali bem, fazendo o que ela tá fazendo o que ela quer. Acho que, de repente, ela nem queria mais aquele namorado, tava falando assim pra ver esse cara indo embora, pra ver se embucha embora. E eu ali preocupada que ela ia perder o cara, mas, de repente, ela só queria que ele fosse embora mesmo. Então, assim, quem sou eu pra saber o que que tá acontecendo, né? Coração alheio é terra de Marlboro. A gente não sabe o que que tá acontecendo dentro do outro. Às vezes, ele tá fazendo exatamente aquilo que ele tem que fazer. Se ele não perguntou, se ele não pediu opinião, você está ali jogando massa numa questão que não é sua e aquela massa vai ficar na sua vida, aquilo vai bloquear o teu campo. Então, para que você faz isso? Por que a gente não usa essa energia para cuidar da nossa vida, para olhar para a nossa dor, para olhar para o nosso incômodo? Né? No caso, eu estava muito preocupada com a maneira que eu falava com as pessoas, com a minha própria violência, com o meu próprio grito. Então, quando eu vi ela gritando, aquilo me incomodou. Porque eu não quero mais fazer aquilo. Mas isso não quer dizer que todo mundo é obrigado a ser desse jeito. Se as pessoas querem gritar, deixa elas gritar. Eu não tenho que botar opinião nisso. Cada vez que eu boto a minha energia naquilo, eu disperso o meu potencial energético de fazer a minha transformação pessoal. E é nisso que a gente precisa se atentar, para não ficar desperdiçando toda essa visão crítica do que o outro deve fazer, do que é, do que não é, que tá certo, que tá errado. A gente fica gastando um monte de massa mental tentando definir cada aspecto da nossa vida, cada coisa que está acontecendo. E nisso você deixa de economizar um pouco de energia para aquilo que é realmente importante, para fazer a movimentação que você realmente precisa para que a sua vida dê certo. Né, Ju? O
que você acha disso que eu tô Não, falando? e é muito legal quando você fala isso, de estar ali tentando resolver o que a vida do outro, e vamos repetir, às vezes não é problema para ele. E talvez é aquilo que você disse. Ela talvez precisasse gritar com ele naquele momento. Talvez ela se calou por tanto tempo e aquele foi um momento de descarga energética. Mas qual que é a nossa tendência? De projetar aquilo que nós temos, a nossa dor, no outro. Como você estava em dor por não querer repetir o padrão de ficar gritando com as pessoas, você projetou nela que ela também não podia fazer. E ver que é muito unilateral, a nossa visão em relação à vida do outro, ela é muito limitada. Por isso que dentro das sessões eu já falo com o assistido, eu não vou te trazer aqui uma solução. Eu vou te trazer pontos de visões que você pode não estar acessando e depois é você quem tem que se responsabilizar por esse problema. É você quem tem que tomar a decisão e que caminho você pretende seguir. Porque senão nós também nos acomodamos acreditando que o outro vai resolver a nossa vida. Aí depois dá ruim, vai falar assim, poxa vida, eu fiz isso porque a Dani falou comigo para fazer assim. É uma forma também de não se responsabilizar por nossas ações e querer sempre encontrar um culpado. Aí vamos trazer aqui o padrão da infância, né? O tanto de tempo que nós ficamos aí se comportando como criança, querendo que o outro faça por nós, querendo que o outro resolva a nossa vida, ou então entrando na pirraça, se não for do jeito que eu quero, eu julgo que está errado, então eu não quero mais nada. Porque ali existe uma criança que está em dor. E que dor é essa? Vamos olhar para esse momento, vamos olhar quando foi que startou, porque senão também vai ficar com o resto da vida com a justificativa. Ah, essa é minha criança ferida. Ô, você está ferida, cura essa criança, olha, dá um remédio para ela, vê o que está acontecendo. Porque a gente cai no comodismo também. A gente vai criando estratégias para apoiar de alguma forma, vai criando amuletos, né? Para não fazer o movimento necessário. E o movimento necessário diante do seu ponto de vista. É necessário para você. Porque se a gente for fazer só que é necessário para o outro, a gente não consegue fazer. A gente não consegue materializar e dar consistência e constância naquilo que a gente fez. Porque verdadeiramente eu não tinha esse julgamento que precisava, não achava que era o momento. Mas de tanto que eu fui pressionada, me colocando naquela caixinha que a Paula disse, né? Me colocando naquela caixinha, eu vou me colocando de uma tal forma que eu preciso me moldar. E aí fica desconfortável. E quando tá desconfortável, não fica legal. A gente não consegue materializar nada, a gente não consegue respirar tranquilamente, porque tá sempre ali no eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, tem que ser agora, no imediatismo. Deixando tudo pra ontem, né? Tipo, eu tenho que fazer pra ontem. Como assim pra ontem? Pronto, já foi. Então você tá atrasado, você não fez. Né? É uma cobrança exagerada, né? Uma cobrança, sim, de um padrão FIFA de existência. E da onde vem isso, né? De todos esses julgamentos de que se não for assim tá errado. E aí a pessoa se cobra lá no ápice do útero dela e ela nunca vai conseguir atingir aquele padrão. Ela nunca vai conseguir se bancar ali naquilo que ela tá dizendo que ela tem que fazer, que ela acha que ela tem que fazer, ou ela vai ficar desesperadamente tentando atender aquilo tudo e se machucando. Tentando atender aquilo tudo para mostrar que faz e esperando uma devolutiva do universo. Também tem isso. Ninguém está ali fazendo de tudo, dando as tripas coração, e eu estou me arrebentando todo fazendo isso aqui porque eu julgo que é o melhor. Isso não quer dizer... Essa pessoa está esperando que você devolva para ela aquilo que ela está fazendo. Então, que julgamento é esse que nunca tá bom? Por que você, então, está tentando bater uma meta de uma coisa que é muito acima daquilo que você está com vontade de fazer? O que você está querendo receber em troca com isso? Qual é o seu ganho nisso? Né? Porque muitas vezes, de trás dessas crenças todas, desses julgamentos, tem um ganho. Ah, se eu pensar assim, eu vou agir de tal maneira, e aí o outro tem que fazer para mim de volta. Então, não está fazendo de coração, não está fazendo porque quer, não está fazendo porque gosta. Se encaixotou dentro de um padrãozinho de vida, mais ou menos, porque para ser aceita, porque os outros disseram que era bom assim, não se reconhece, não se busca, não se encontra e aí não consegue manifestar nada da vida. E aí é muito mais fácil, eu não me olho, não me reconheço, não me busco, não me encontro, passo a vida apontando para os outros que estão fazendo tudo errado. E aí vai para aquela fuga, que a gente estava falando agora há pouco,
que não olha para si. Vamos olhar para o outro, vamos apontar para lá, para tudo que todo mundo está fazendo, porque olhar para mim dói muito. E como eu tenho essa defesa de apontar para todo mundo e dizer que o que todo mundo está fazendo é errado, tudo aquilo que os outros estão fazendo que estão errado, inerentemente eu expulso isso da minha vida. Ou quando eu começo a fazer aquilo que eu julgo errado, eu entro na culpa. E aí as pessoas começam a entrar nas neuroses, em padrões de ansiedade extrema, em padrões de pânico, e todas as crises que a gente vê por aí, de depressão, porque cai dentro dessa culpa. Se encaixotou, que tinha que ser de um jeito ideal, perfeito, o resto está tudo errado. Quando cai pela esquerda e comete uma falta dessa, começa a se chicotear. Começa a vir o algoz interno e falar, tá vendo? Você tá fazendo. Inconscientemente, tá, gente? Isso não é uma coisa consciente, mas a gente faz. Por isso a gente precisa aprender a ser mais neutro no nosso pensamento. A pele de quem julga muito é uma pele que não é gostosa de estar lá dentro. Às vezes a pessoa até parece muito poderosa, muito bem resolvida, muita coisa, mas você vê alguém ali julgando muito, condenando muitos outros, pode ter certeza que aquela pessoa se cobra demais e ela tá sempre em dor. Porque se nada do que ninguém faz tá bom, você acha que ela passa a mão na cabeça dela? Ela pode até falar pra você que sim, mas por dentro ela tá se martirizando, ela tá se cobrando, ela tá se botando pra baixo. Por isso que eu acho que para qualquer pessoa que se cobra muito, que sempre acha que não tá bom, que nunca vai ser bom o suficiente, quem tem essa insegurança muito grande, precisa olhar para isso com muita atenção, porque uma coisa interfere na outra diretamente. E geralmente, Dani, ela vai ter muita dificuldade de fazer o movimento, porque ela vai acreditar que do mesmo jeito que ela está julgando o outro, ela também será julgada. Uhum. Então ela não vai conseguir fazer esse movimento, porque ali tem alguns outros padrões que estão escondidos atrás dessa postura. Tem, às vezes, ali um orgulho mal usado, né? De tem que estar perfeito. Tá perfeito, mas você está fazendo? Não, então, para eu chegar à perfeição, eu tenho que fazer para poder aperfeiçoar, né? Mas nesse momento que eu começo a sentar nessa cadeirinha do apontar, do olhar o que só que falta, eu estou vibrando na escassez. Eu estou preferindo me conectar com a falta e não com a questão da abundância, da prosperidade, que não necessariamente está ligada ao dinheiro, mas a abundância de manifestar quem eu sou, para que a coisa comece a fluir, o dar e o receber, o ir e o vir, esteja de forma fluida, que esteja harmoniosa para você. Porque senão, se eu estou me conectando com a falta, vai faltar mesmo. Vai faltar tempo, vai faltar dinheiro, vai faltar amigo, vai faltar disciplina, vai faltar materialização, porque automaticamente eu me estou desconectando com ela. A mesma coisa que você está chamando, né? Você está chamando, vai. O que você está chamando é que você vai tender ali ter essa atração. Por isso que esse trabalho de autoconhecimento e de perceber e entender isso nos ajuda muito. Aí, não sei, Dani, se foi você que falou na última live, né? Se a gente vai olhar o copo meio cheio ou meio vazio. E qual que é a credibilidade que nós vamos dar para esse copo meio cheio ou meio vazio? Aí, talvez, nós estamos entrando num padrão de uma comparação. E por isso que a gente vai caindo nesse julgamento extremista. Eu queria ouvir aqui, Dani, o povo hoje está tão quietinho, está tão caladinho, que eu queria entender se está caindo alguma ficha, o que eles estão achando desse papo que nós estamos trazendo hoje. Porque eles são muito... Comentam sempre, né? Hoje estão todo mundo muito caladinho. Tá tudo bem aí, gente? Do lado de lá? Então, eu queria trazer um pouquinho... eu sempre gosto de cair para esse lado, sabe? Eu olhei muita coisa de alquimia sagrada e dessa transição planetária, da gente fazer essa mudança dimensional, que não é virar uma bola de luz, não é sair desse planeta e ir para outro, mas é aqui dentro desse planeta, esses universos paralelos circulando, né? Eu acho que nós, humanoterapeutas, a gente já vive no universo paralelo, a gente está aqui na Terra, mas a gente também não é só da Terra, a gente está flutuando por aí. E quando eu julgo, quando eu estou muito presa nesses conceitos engessados, né? Eu engesso a minha vida. Então eu estou no certo, errado, bom, ruim. A gente engessa a existência dentro daquele padrão que tem que ser assim, e tudo que é diferente está errado, então o universo diz amém. E aí eu perco essa fluidez
Eu perco essa maleabilidade que quando a gente começa a se elevar mesmo para uma oitava maior, a subir vibracionalmente, para sair desse 3D do certo e errado. Isso é muito 3D, certo, errado, bom, ruim, né? Quatro, cinco, quarta, quinta dimensão são essas possibilidades que vão se abrindo aqui na Terra mesmo, dentro da nossa vida. E aí você vê pessoas vivendo universos paralelos, dentro do mesmo planeta, dentro da mesma existência. Mas como que essa pessoa consegue viver fazendo isso? Parece que é mágica. É aí que está a magia, dentro de abrir essa perspectiva, de sair desse mental engessado e abrir esse espaço para que essa fluidez exista. Então, assim, em vez de eu perguntar para mim, isso é um ensinamento realmente muito legal. Em vez de eu questionar, tá certo ou tá errado, eu preciso me questionar, isso é apropriado para mim agora? Porque, de novo, o orgulho, às vezes o que é apropriado para mim agora, ontem não era. Ou amanhã pode ser que já não seja mais. Então, não existe certo e errado, não existe bom e ruim. A gente realmente precisa aprender a olhar para isso. As coisas que estão acontecendo, acontecem porque tem que acontecer. A gente não está aqui para julgar nada. O que eu posso falar é de mim. Então, sentir dentro de mim, isso é apropriado para mim nesse momento. E aí eu começo a quebrar esse paradigma tão engessado e me permitir fazer movimentos e mudar de perspectiva de tempos em tempos e não ficar ali presa naquele ferro e fogo, né? É a ferro e fogo, é assim e assim eu sou. E aí você se impede de fazer mudança. E a gente está aqui para expandir, a gente está aqui numa constante evolução, sempre progredindo, sempre aprendendo, sempre tendo que andar para frente. Então vamos tentar olhar com um pouco mais dessa leveza e trazer um pouco mais dessas vibrações que dão mais possibilidade para a nossa vida e não tanta limitação. Eu acho legal falar um pouquinho nisso, porque para mim, pelo menos, trouxe muita visão de campo, de como eu poderia ser, como eu posso manifestar a magia na minha vida, sem ficar engessada no padrão que dizem lá fora ser o certo de existir. A Márcia comentou aqui, ó, que tá fazendo sentido sim, que ela só tá observando e tá aí acompanhando. Que legal, Márcia, isso é muito bom. Então, Dani, quando você traz tudo isso, é muito legal, porque nós vamos fazendo uma ressignificação dentro da gente. Trazer esse não precisa de ser 8 ou 80, que você pode ficar no 40, traz um alívio. Porque quando nós entramos nessa rigidez, até o nosso corpo ressente. Aí começamos a ter dor na coluna, começamos a ter dor no joelho, porque nós estamos nos enquadrando no padrão de uma rigidez desnecessária. Então, quando você traz isso, tem muita sabedoria para a expansão de consciência aí. Peraí, isso pode ser legal para mim, mas talvez não é o momento agora. O que eu preciso fazer para esse movimento acontecer de uma forma que seja saudável para mim? E isso é um julgamento legal. De entender, olha, eu quero muito isso, mas talvez não é agora, não é o momento. Então, eu vou me planificar, vou me organizar para fazer o passo que eu preciso de fazer. E isso traz vida. Você começa a se conectar ali com a possibilidade do seu empoderamento. Porque se você está querendo cegamente uma coisa de uma forma muito rígida, que nesse momento não está a seu alcance, você vai se conectando novamente com a escassez e vai se tirando a sua potência. Porque aquilo vai ficando cada vez mais difícil dentro do seu campo. Fazer esse julgamento consistente nos ajuda a entrar em equilíbrio, acalma o nível de ansiedade e possibilite com que eu vá criando estratégias para alcançar aquilo que eu gostaria, que eu almejo. Aí o não sei quem aqui, Emalib BH, não sei, acontece comigo. Então, pra gente aqui os comentários chegam com um pouquinho de delay, então eu não entendi muito bem o que acontece com você. Você pode escrever o que acontece, pra gente dar aqui uma jogada, né? Um bate-volta aqui. Então, Dani, isso que você traz, vê que é uma coisa muito simples, muito sutil e de grande sabedoria. Porque às vezes nós queremos que aconteçam várias coisas assim de outro mundo pra gente conseguir potencializar a nossa ação. E às vezes é uma sacada dessa que vem com o momento presente, o estado de presença, é que vai nos ajudar a fazer o próximo passo. Mas para isso eu preciso ter esse julgamento. É isso que eu quero? Sou eu quem quero?
ou eu quero porque alguém disse que é bom? É o meu momento? Por que que eu quero? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder se isso acontece ou se isso não acontece? Trazer esse julgamento como nosso amigo, olhando por esse viés, né, por essa vertente, é muito produtivo. Por isso eu pego de novo a sua fala. O julgamento, ele não é bom e não é ruim. Depende para que e para onde nós vamos direcionar. Ah, escreveu aqui, ó. Tenho a tendência de controlar e isso me cria rigidez no corpo. Pois é, não é só você, tá? Pode ver que quando acontece alguma coisa que nos provoca essa tensão, que a gente começa a fazer um julgamento, ai meu Deus, isso tá errado, isso não pode ser assim, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim, a gente se trava. Na hora que trava, dói a coluna, dói o peito, falta o ar, porque o nosso corpo responde. Às vezes, mentalmente, a gente fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas a vibração que a gente joga pro nosso interno, ela reage na mesma hora no físico. Vão criando massas. Por isso que a gente, às vezes, tem uma dor e fala, gente, não sei de onde surgiu essa dor. Procure entender o que aconteceu no seu dia a dia aí que startou essa dor. Aí olha onde está a dor, porque essa dor também, se ela no joelho, ela vai trazer uma mensagem. Se ela é nas costas, vai trazer outra mensagem. Se ela é na cabeça, é outra mensagem. E isso a gente vai vendo nas entrelinhas através da metafísica da saúde. Aí tem a Márcia aqui, ó. Como a Andressa fala, a gente acaba julgando. O problema é a condenação. Condenar. Justamente. Você estava aqui, né, Márcia, desde o começo, a gente até falou sobre isso. Porque o julgar por julgar, nós vamos fazer o tempo inteiro. Eu julgo que isso eu gosto, isso eu não gosto, isso fica bom pra mim, isso não fica, e tá tudo bem. A questão é quando esse julgamento vem com uma autocriticidade que te impossibilita de fazer o movimento que você está fazendo, ou quando você joga esse seu julgamento no outro para podar a manifestação do outro, seja de qual forma for. E julgando que o seu ponto de vista é o certo, do outro é errado. Aí o julgamento começa a ficar um pouco ali fora de contexto e doentio, né, Dani? Sim. A gente fala muito isso dentro, né, do humanoterapeuta. Quem é um humanoterapeuta fala muito isso, né? A gente não julga. O problema não é julgar, é bater o martelo e condenar. Mas eu acredito, assim, eu realmente chamei o tema da live como você precisa treinar o não julgamento, justamente porque a maioria das pessoas tem esse entendimento do julgamento, né? As pessoas ainda não chegaram nesse aprofundamento, ainda não chegaram lá nessa parte de que o problema é a condenação. Então, como a gente está falando muito, hoje em dia se fala muito de julgar, não julgar, você está me julgando, para de me julgar, não sei o quê. Então, realmente, é muito legal a gente trazer esse olhar de que o julgamento em si, ele não tem, tudo é a questão da polaridade, né? Como o orgulho, como a ira, como a inveja, como todos os pecados, os instintos. O problema não é o julgamento. O problema é qual a polaridade que eu estou usando do julgamento. Eu estou usando ele para condenar ou eu estou usando ele como um critério daquilo que me faz bem, daquilo que me serve, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Quando eu caio para esse lado de condenar, eu estou excluindo coisas, eu não estou sendo inclusiva. A gente precisa buscar incluir. Quando eu entro dentro daquilo que eu gosto, que está dentro de mim, me serve ou não, eu não estou excluindo. Eu estou fazendo aquilo que o meu ego gosta, aquilo que é legal para mim, ou que não é legal para mim. Eu não sou obrigada a gostar daquilo que todo mundo gosta, e está tudo certo. Eu não estou excluindo, eu estou apenas permitindo que a minha essência se manifeste, que a minha essência fale e me diga, não, você não gosta disso, não vai fazer isso. Agora, quando eu excluo, que eu falo, todos que fazem aquilo são errados, porque eu não gosto daquilo, eu não preciso ir na festa se eu não gosto da música que vai tocar. Agora eu vou condenar quem está indo? Então, eu acho que é muito, muito nisso que a gente precisa pensar e muito isso que eu queria realmente elaborar hoje, trazendo a questão do não julgamento. Justamente, porque isso da condenação é o pior. Mas ter esse entendimento, que não é porque eu não gosto, não é que seja errado, já traz um alívio. Tanto para você e quanto para outra pessoa que você está jogando essa carga. Então, se nós formos olhar essa questão do peso que a Márcia traz aí, de fato é muito pesado nós assumirmos nosso ponto de vista como uma verdade absoluta e julgar como se a verdade do outro fosse equivocada porque não vai de encontro à minha. Aí eu estou trazendo um peso justamente para as minhas costas. Porque eu estou ali me intervindo na vida do outro.
E lembrando aquilo que a Dani disse, cada um está vivendo o que precisa de viver, no momento que precisa de viver, passando o que precisa de passar, e vai estar nos lugares que precisam de estar. Aí ela tem que trazer o julgamento para a vida dela, no sentido, isso é bom para mim ou não é? Isso eu quero para mim ou não quero? Isso me faz mal ou isso me faz bem? Aí esse julgamento, ele é benéfico, ele é super mega necessário. Porque se a gente também pegar o julgamento com uma polaridade negativa, se a gente deixa de julgar, a gente vai vivendo simplesmente por viver e vai pegando tudo, sem julgar se é bom ou se é ruim. Aí depois não sabe nem por que tá fazendo aquilo que tá fazendo. Aí me passa, ai, minha vida tá tão sem sentido. Por que sua vida está sem sentido? Você não está sentindo o que você precisa? Por isso que ela tá sem sentido? Porque a nossa vida fica sem sentido quando a gente deixa de sentir o que precisa de fazer. E como que a gente vai fazer isso? Através de um julgamento. Olha, isso agora eu julgo que é necessário. Isso aqui pode esperar um pouco, que é superficial. É supérfluo, não preciso agora, não preciso. Isso é um julgamento. Um julgamento saudável. Que faz tirar de mim esse peso, essa carga de querer ficar somente na pirraça, né? Novamente, a carga da infância na pirraça. Tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu julgo que é o correto, no momento em que eu desejo. Por quê? Quem disse que tem que ser assim? Então, ter esse entendimento desse julgamento, dessa condenação, é muito legal. Mas abolir a condenação em relação ao julgamento também não é benéfico. Porque nós vamos julgar naturalmente tudo todo o tempo. A questão é o cerne de tudo é dentro. Qual que é o meu objetivo? Se o meu objetivo não julgar, ele é saudável, tá tudo bem. Se o meu objetivo em julgar é para ferir, é para magoar, é para ressentir, tá tudo bem também, mas entendendo o quê? Tudo que vai e volta. Tudo que vai e volta. Sim. Então, se eu estou jogando para fora, vai chegar um momento que isso vai voltar para mim. E aí é ter a maturidade de entender. Isso foi eu mesmo quem projetei. É castigo? Não. É o plantar e colher. E isso acontece em todas as esferas da nossa vida. É o plantar e colher. Né, Dani? Arrasou, como disse a Márcia Nogueira, arrasou. Arrasou. E aí eu queria trazer para somar para isso, que eu até anotei aqui, já tinha esquecido, tá vendo? Ainda bem que a gente escreve aqui umas notazinhas, porque senão vai embora. Trazendo essa coisa, né, dessa polaridade, o julgamento e as suas duas polaridades, né? A condenação, ela exclui. Né? Quando eu condeno, eu excluo da minha vida, como eu estava falando mais cedo, a gente exclui as habilidades, a gente exclui possibilidades, a gente não aceita certas coisas dentro da gente. Já o critério, ele integra. Ele integra a minha essência, ele integra aquilo que é a minha verdade. Quando eu tenho um critério daquilo que é bom, que eu gosto, no sentido daquilo é apropriado para mim ou não, é critério. Esse julgamento de critério daquilo que está dentro de mim, integra no sentido de íntegro mesmo, de eu ser íntegro. Isso eu gosto e eu faço. Isso me desagrada e eu não vou fazer. Então, é dessa integridade que a gente precisa tomar cuidado, de que aquilo que é íntegro para mim não necessariamente é tão importante para você. Aí a gente volta para aquela coisa das crises de valores, né? O que é valoroso para você não é, às vezes, a mesma coisa que é valorosa para mim. Eu estou errada porque eu tenho um valor de liberdade muito grande, você de família, quer ficar dentro de casa com a família? Não, cada um tem os seus valores, cada um tem aquilo que é importante. O importante é a gente ser íntegro com a gente. E a gente precisa, nesse universo, somar tudo, ser integral, agregar para tudo que há e não ficar excluindo tudo que há. Então, quando eu integro aquilo que é o meu critério, aquilo que é válido para mim, eu não estou excluindo o que eu não gosto. Agora, quando eu condeno, eu estou excluindo. E eu acho muito legal a gente ter essa visão disso para a gente parar de excluir coisas nas nossas vidas, para a gente parar de excluir possibilidades. Porque quando eu julgo uma coisa ruim, eu fecho dentro de mim aquela janela daquilo. E naquele momento aquilo só não era solícito para mim. Nesse momento isso não cabe para mim, de repente depois de amanhã vai caber. E assim a gente vive com a antena mais aberta, com as possibilidades mais abertas, e aí tudo a perspectiva de que tudo pode acontecer é muito maior do que quando eu estou engessada naquela exclusão de que isso eu não posso, isso eu não quero, isso eu não vou. E aí você fica com os caminhos muito limitados
para prosperar nessa vida, para conseguir manifestar aquilo que você veio manifestar. Ô, Dani, não é por nada, não. O papo tá muito bom, mas daqui a pouco a gente vai cair. Tô sabendo, né? Não, eu já falei meio rapidinho assim, porque eu falei, gente, eu entrei num negócio que podia ir embora, mas enfim, eu precisava encerrar e falar sobre isso. Mas muito gostoso, Jô. Sempre muito bom, né, esse nosso bate-papo. O pessoal que tá aqui curte, comenta, compartilha, vai lá no canal da Jô, segue ela, se você tá na minha rede. A gente está sempre aqui, toda quinta-feira, trazendo essa consciência, trazendo esse bate-papo no Direto no Ponto, sempre nas 7 da noite. Vai ficar gravado sim, Ramal, a gente vai deixar no feed. Pode assistir a live quantas vezes você quiser. E também a gente tem outras lives gravadas, tanto no meu feed quanto no feed da Joelma. Obrigado você, é muito bom ter o seu feedback, que bom que você gostou, é para vocês que a gente está aqui só compartilhando mais uma visão, são tantas as visões que existem, essas são as nossas, espero que a nossa experiência e a nossa visão some para você, te ajude a ter uma vida mais fluida, uma vida mais agradável, uma vida mais gostosa, que é para isso que a gente está aqui, né, Jojo? Isso, agradecer a presença de vocês, todos os comentários. Tem pessoas que vêm todas as quintas-feiras e isso deixa o nosso coração quentinho de entender que está fazendo sentido, né? A gente está aqui batendo esse papo com vocês. Quem é da minha rede, vai lá, conheça o trabalho da Dani, começa a seguir o canal dela, porque tem muitas coisas legais. Temos várias lives salvas. Temos umas também que com a Márcia Marins, né, Dani? Que tá, acho que no seu canal e no da Márcia. Então, assim, ó, ela é humanoterapeuta também. Que legal. Então, estamos tudo em casa, tudo em família. Muito bom ter vocês e aí a gente se vê na outra quinta. Até quinta que vem, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Todos nós passando por processos, viu, Ramal? Não se preocupa não. Quem é humanoterapeuta parceiro, Andresa Molina, Márcia Marins, todo mundo tem processo, não se muda. Não existe quem não passe pelos seus. A gente só aprende a levar mais leve, a levar a coisa com um pouco mais de suavidade com o tempo. Grande beijo. Tchauzinho, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente.